1 Samuel capítulo 30. Nós vamos ler o verso de número 6. 1 Samuel capítulo 30 e verso de número 6. Esta é a mensagem que Deus ele colocou no meu coração com um tema: não é hora de desistir. Assim diz 1 Samuel capítulo 30. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amigo internauta, irmãos que estão aqui juntamente comigo, a mensagem que Deus ele vai falar conosco é a respeito de Davi. Precisamos entender que Deus ele chamou Davi para uma grande obra. Deus ele tinha uma promessa na vida daquele menino. Deus chama ele de o homem segundo o seu coração. Davi é alguém que estava no campo. Davi é alguém que ninguém lhe conhecia, mas Deus que estava lá no céu estava contemplando aquele menino, pastoreando ovelhas. E num período em que Saul, o rei, a qual o povo de Israel aclamou, o rei Saul, ele vai desobedecer a palavra do Senhor. Ele não vai obedecer os princípios, a lei, a palavra de Deus, e Deus vai o rejeitar. É nesse momento que Deus ele vai falar com Samuel. E nesse momento que Deus ele fala com Samuel, Deus diz para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite, vai até a casa de um homem chamado Jessé, porque lá eu tenho provido um rei para Israel, alguém segundo o meu coração. Samuel ele vai em direção à casa de Jessé. Quando ele chega a esta casa, a Bíblia Sagrada vai dizer que ali ele vai encontrar os filhos de Jessé, Abinadab, Eliabe, Samar, jovens, enfim, que eram belos na aparência, eram fortes, eram muito belos. Samuel, ele vai olhar para eles e vai dizer: é este que Deus escolheu. Só que nesse momento em que todos irão passar e Deus rejeita a cada um, a Bíblia diz que Deus ele fala com Samuel dizendo: Samuel, eu não olho para a aparência, eu não olho como o homem vê, eu olho para o coração, para o interior. E a palavra do Senhor vai dizer que então Samuel entende a voz de Deus, e ele pergunta para Jessé dizendo: tem mais alguém? Tem mais algum filho? Alguém lembra de Davi? E a palavra do Senhor vai dizer que quando vão chamar Davi, Davi se aproxima do profeta sem entender o que estava acontecendo, e ele ouve da voz do profeta Samuel: Deus te escolheu para ser o rei de Israel. Naquele momento em que Davi ele vai receber aquela unção, a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus ele se apodera da vida de Davi. O Espírito Santo do Senhor ele vai se apoderar da vida desse menino. E desde aquele dia em que o Espírito de Deus, desde aquele dia em que o Espírito Santo de Deus ele se manifesta na vida de Davi, Davi continua se tornando diferente do que ele já era, porque o Espírito de Deus estava sobre a sua vida.
E quem sabe eu já começo a pregar, a dizer para alguém que está lá na sua casa nesse momento, dizendo: eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, quem sabe você me escuta nesse momento em que você anseia em ter o Espírito de Deus sobre a tua vida. Quem sabe nesse momento que você está me acompanhando, você está dizendo: como eu queria que o Espírito de Deus se apoderasse da minha vida. É nesse momento que eu já quero, em nome de Jesus, num ato profético para a tua vida, eu quero dizer para você: a partir de agora, aí dentro da sua casa, onde você estiver, o Espírito de Deus, ele vai se manifestar sobre a tua vida. Se você crê, aonde você estiver, bote a mão no seu coração aí agora, porque o Espírito de Deus está me conduzindo aqui para dizer para você que me ouve, que ele vai, aleluias, te selar agora com o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Aonde você estiver agora, eu mandarei o Consolador. O Espírito de Deus vai te tomar e agora. E quando vier, ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Aleluia! Receba a presença de Deus aí do seu lado, na sua casa nessa noite. Sinta a presença do Senhor, aleluia! Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito de Deus. Receba a presença de Deus aí onde você estiver. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama.
esteja selado com o Espírito de Deus. Isso, começa a dizer: vem como labareda de fogo. Diga: vem Espírito Santo, venha selar essa pessoa aqui agora. Davi foi selado com o Espírito de Deus. E naquele momento que ele foi selado com o Espírito do Senhor, ele começou a fazer a diferença. A partir do momento em que você está me acompanhando, é selado com o Espírito Santo, você faz a diferença. Anseie pela presença de Deus. Mas enfim, Davi, ele vai receber a presença do Senhor, a promessa de Deus, em que ele seria o novo rei de Israel. Você sabe que quando ele recebe aquela unção, a palavra do Senhor vai dizer que ele continua sendo humilde como ele era. Ele vai receber a unção, a promessa de Deus. E Davi, ele não vai empinar o seu nariz. Não. Davi continua sendo humilde. Se Deus der algo para a sua vida, se Deus promete para você, não empine o seu nariz, não. Continue com a mesma essência. Continue sendo fiel e humilde ao seu Deus. Enfim, até o momento que Saul, já rejeitado por Deus, e o Espírito de Deus já não habitava nele, mas agora espíritos malignos se apoderavam de Saul. E ele só vai ser liberto quando existe alguém que lembra que Davi sabe tocar. E esse alguém vai chamar Davi e vai dizer: olha, o nosso rei Saul está possesso por espíritos malignos. E esses espíritos malignos, eles só saem quando alguém toca. Deus, ele vai lembrar de você. Isso aqui é profético. Deus vai lembrar do seu nome. Deus vai lembrar do seu nome. Isso aqui é para alguém que está me acompanhando, em que Deus, ele chamou você para as nações. E Deus está dizendo: por mais que você esteja no campo nesse momento, em que ninguém está te vendo, eu hoje estou falando contigo, que irei lembrar de você. Te prepara para o que Deus, ele vai fazer sobre a tua vida. Davi, ele vem ao palácio, ele toca, e a Bíblia vai dizer que os espíritos malignos saem. Até o momento em que você sabe que os filisteus, eles se levantam contra Israel, e os filisteus têm Golias como arma secreta. E Golias está há 40 dias perguntando se existe homem em Israel que possa lutar contra ele. Todos em Israel estavam com medo, mas aquele que estava cheio da presença de Deus, quando é mandado pelo seu pai Jessé levar utensílios para os seus irmãos lá no campo de batalha, ele vai contemplar o gigante Golias dizendo: tem homem em Israel que possa pelejar contra mim? Ninguém queria. Aí a Bíblia vai dizer que Davi se dispõe, e Davi vai dizer: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem tem a unção de Deus tem a autoridade do Senhor. Ele não tem medo do diabo, ele não tem medo do inimigo, mas ele está dizendo: eu vou contra ti, Golias. Ou seja, eu vou contra ti, Satanás, no nome do Senhor dos exércitos. Quer vencer esta batalha que você enfrenta dentro da sua casa? Seja cheio da presença de Deus, porque quem é cheio da presença de Deus tem autoridade do Senhor. E aí, quando tem autoridade, aleluia, ele diz: eu vou no nome do Senhor, eu vou no nome do Senhor, eu vou no nome do Senhor. Mas enfim, Davi vence Golias,
E nesse momento que ele vence Golias, ele começa a ouvir em Israel as mulheres de Israel cantando e dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E a palavra do Senhor vai dizer que esse cântico em Israel vai fazer Saul ficar amedrontado. Saul fica com medo de perder o trono para Davi. E nesse momento ele começa uma perseguição. Ele começa a perseguir Davi. Ele quer matar Davi. Ele não quer ver Davi vivo, não. Por diversas vezes ele vai tentar contra a vida de Davi. Mas quem é ungido de Deus, quem é ungido e selado com o Espírito Santo, quem tem a presença de Deus na vida, quem tem promessa de Deus na sua vida, pode se levantar caluniador, pode se levantar fofoqueiro, pode se levantar quem for, aleluia. Quem tem promessa de Deus, podem tentar te matar, te perseguir, tirar o que Deus entregou para a tua vida, podem tentar, mas quem tem é selo do Espírito Santo, quem tem a presença de Deus, Deus sempre dá o livramento. Deus sempre dá o livramento. Aqui comigo, levanta a mão aqui, ó, porque eu estou profetizando, porque o diabo vai querer perseguir a vida do conjunto, a vida do pastor, a vida do pastor Natanael, a vida do HTL Produção, a vida dos irmãos que está aqui. Você que está em casa, o diabo ele pode tentar se levantar contra você, mas eu digo, você é selado por Deus, e quem é selado por Deus, Deus sempre dá o livramento, Deus sempre dá o livramento, Deus sempre dá o escape. Oh, glórias. Davi recebe livramentos. Guarde isso. Ele é perseguido. De todas as maneiras Saul quer matar. E Davi sempre escapa, porque Deus era com ele. A palavra do Senhor vai dizer que de tanto Saul lhe perseguir, aonde Davi andava, pisava, Saul tentava contra a sua vida, até o momento que ele diz: eu vou ter que sair da minha terra. Eu estou resumindo para você. Eu vou ter que me refugiar. Eu vou procurar auxílio lá na terra dos filisteus. E quando ele vai procurar o auxílio, ele faz uma aliança com o rei Aquis. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele pede uma cidade para Aquis. E essa cidade que ele pede é uma cidade para ele se refugiar, para ele viver com seus homens, que ele treinou, ensinou. No momento que Saul lhe perseguia, ele teve que se esconder na caverna de Adulão. E ali cerca de 600 homens que estavam mendigando, estavam endividados, eles vão ser instruídos por Davi. E ali esses homens se tornam os valentes de Davi. Mas Davi está sendo perseguido por Saul. Ele pede a cidade de refúgio. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Aquis, o rei dos filisteus, lhe dá a cidade chamada Siclag, para ele se refugiar. Davi estava sendo perseguido. Davi agora está saindo da sua terra e indo para a terra do povo inimigo de Israel, se refugiar. Guarde isso. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ali, quando ele está fazendo aquela aliança com Aquis, o povo filisteu, ele vai armar guerra, vai guerrear contra o povo de Israel. Davi, como estava na terra de Siclag, na terra do povo inimigo, ele se dispõe a lutar com Aquis. Porém a palavra do Senhor vai dizer
que quando eles estão indo para o campo de batalha, Davi está junto com o exército inimigo. Os príncipes dos filisteus vão olhar para Davi e vão dizer: não é esse aí que era o homem que andava do lado do rei de Israel, o rei Saul? Esse Davi não é aquele que derrotou Golias? Aí eles olham para o rei Aquis, rei filisteu, e os príncipes dos filisteus vão dizer: mande que ele fique na cidade de refúgio, não deixe que ele venha lutar conosco, isso pode ser uma emboscada. Aqui Davi estava sendo rejeitado, Davi foi perseguido, Davi, ele vai ter que sair da sua terra natal, da sua origem, para ir para uma terra estrangeira, e agora está sendo rejeitado. E no momento que ele está retornando para a terra de refúgio, chamada Siclag, a Bíblia vai dizer que quando eles entram em Siclag, ele vê que o povo amalequita, contemplando que os homens de Davi, os homens da cidade de Siclag não estavam ali. Eles vão saquear a cidade, eles vão colocar fogo na cidade, e olha o que vai acontecer. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles vão levar as mulheres, os filhos, as filhas de Davi, de seus homens, para ser escravos. Olha o ponto em que Davi chegou: perseguido, humilhado, saindo da sua terra natal, rejeitado, e agora o inimigo vem e rouba a sua família. O inimigo, ele vem e destrói aquilo que Davi tinha com os seus homens. A Bíblia vai dizer agora que quando eles contemplam aquilo, eles vão chorar amargamente. Eles vão chorar tanto, muito. E olha o que vai acontecer. Os homens na qual Davi ensinou lá na caverna de Adulão vão olhar para Davi e vão colocar a culpa toda em Davi. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão querer apedrejar Davi. Aí entra o que nós lemos aqui, 1 Samuel 30, verso 6. Davi muito se angustiou, porque os homens que ele havia levantado, ensinado, os homens que eu creio pela palavra do Senhor, que quando Davi conseguiu mudar suas situações, pastor, aqueles homens, eu imagino eles fazendo uma aliança com Davi, dizendo: eu vou estar contigo para todos os momentos, se for possível eu morro por ti, Davi. E agora, por causa de toda esta situação, eles querem apedrejar Davi. Mas é aí que entra algo, meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz: mas todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. No momento em que todos estavam olhando para Davi e diziam: agora é o fim, chegamos no ápice, o que será agora? O que mais de ruim tem para nós? Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Esforçar significa encher-se de coragem, animar-se. Então a Bíblia está dizendo que em todas essas circunstâncias que Davi enfrentou, Davi procurou ânimo, coragem em Deus.
Agora eu quero falar contigo que me ouve. Quem sabe você está nesta situação e você está dizendo: é o fim. E o inimigo astuto, Satanás, destruidor, está dizendo: tira a tua vida, porque é o teu fim. Quem sabe tem pessoas que estão aqui, que Deus te fez promessas, e por causa dessa promessa você está pagando um preço muito caro, porque se levantaram, caluniaram você, fizeram contenda contra a sua vida. Tem gente me ouvindo aqui agora, em que você está sendo perseguido, você está sendo caluniado. Tem gente me ouvindo aqui agora, que você está como Davi, sendo rejeitado. Você está como Davi, o inimigo entrou dentro da tua casa, saqueou a tua família. O inimigo não pediu licença para entrar lá dentro. Ele veio e escravizou na droga, escravizou no pecado, escravizou na prostituição. E você está dizendo: e agora é o fim, o que mais vai ter que vir para mim? Aí eu vou tirar minha vida. Sabe o que eu vim dizer para você nessa live de 7 anos do Conjunto Ebenezer? Eu vim como profeta de Deus para dizer para a senhora, para o senhor que me acompanha, para você que está aqui agora, eu vim dizer para você: ainda não é fim, não é hora de você desistir. Se esforce em Deus, porque sem Ele nada podereis fazer. Isto, aonde você estiver agora, bote a mão no seu coração, por gentileza. Ainda não é o fim, ainda não é o fim. Para concluir essa mensagem, Davi encontrou força em Deus. Deus deu vitória para ele contra o inimigo. Davi alcançou o trono de Israel, porque o Deus que promete cumpre promessa. O Deus que promete cumpre promessa. Não é hora de desistir, não. Não é hora de desistir. Amanheceu, Oh, glória. nada pesquei.